Caras Maters, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um estudo litúrgico da quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Aliás, a quem acompanha, eu peço perdão porque ontem eu não publiquei um estudo em relação a ontem, a quarta-feira, que foi sobre a profecia de Jonas e a sua pregação em Nínive, que Deus poupou a cidade de Nínive, porque rezaram, porque teve decreto para que rezassem, para que orassem pedindo clemência a Deus, assim como o Salmo 50, o penitencial, de que já tinha falado também várias outras vezes. E Cristo também fala do sinal. O povo quer um sinal, mas não será dado senão o sinal de Jonas, né? Por conta da geração ser má. Então, Cristo ele fala, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Ora, falamos já, o estudo aqui, inclusive começou falando sobre o povo pedindo sinal. E, portanto, ontem a liturgia dizia respeito à baleia, a Nínive, a um povo. Nínive era uma cidade de um povo justamente descrente, que estava desvirtuado, não orava, não pedia, não clamava. Jonas deveria pregar lá em Nínive. Ele é engolido por uma baleia, inclusive porque ao começo ele reluta. Ele não quer ir pregar em Nínive. Ele reluta e ainda assim precisa cumprir com aquilo que foi estabelecido. Ele é um escolhido, né? O escolhido não foge à missão. É meio que isso. E, portanto, ele prega. E acaba que a própria ida de Jonas, quando ele é engolido pela baleia, fica em águas, porque a baleia ela é um grande mamífero. E, sendo um grande mamífero, ela é uma exceção, por assim dizer, em termos aquáticos. Ela é grande, mas ela não fere ninguém propriamente. Ela parece mortífera, mas ela não é um tubarão. Ela é algo que, em si, não oferece o risco por conta de querer carne. Não é como se ela quisesse comer Jonas. Não. As baleias se nutrem de coisas minúsculas. Elas se nutrem do pó. Os crustáceos, os pequenos... Não é nem camarão, né? Tem um nome certo dos bichinhos que elas comem. São pó perto dela. Nisso nós vemos que a baleia ela tem uma relação, claro, com aquele que vive do pó, que gosta de viver dos homens enquanto pó, átomos, enquanto coisas irrisórias, que é o próprio Satã. A baleia aí relacionada a um leviatã, é uma figura absolutamente maléfica, mas ela também, ao mesmo tempo, sendo esse mamífero grande, que não oferece de fato um risco em termos de querer da carne em si, ela também nos revela, junto ao Cristo, junto a uma visão positiva da baleia enquanto um símbolo, a possibilidade de conhecermos as águas, a inconsciência, conhecermos a própria tempestade e coisas, enfim, às quais não se tem um determinado acesso de uma forma consciente e de uma forma a não correr risco. Então ela se torna um fator protetivo, protetor. Um fator que, inclusive, enquanto sinal de Jonas, quando Cristo fala do sinal de Jonas, o que ele nos traz é a própria ressurreição, né? É a sua morte e ele sendo engolido, por assim dizer, por essa morte, por esse grande acontecimento em que ele fica 3 dias no Hades e aí retorna a sua ressurreição. Na igreja, tradicionalmente, tem-se que esses 3 dias
entre aspas, de sumiço do Cristo, é como o sinal de Jonas, né? A ressurreição do Cristo, portanto, sendo o sinal de Jonas, em que Nínive depois tem da sua possibilidade de restauração, de conserto, de retomada da sua fé e aprumo da sua fé, etc., por conta da pregação de Jonas. Então teria relação aí com a nossa possibilidade de nos voltarmos a Deus verdadeiramente, por conta da ressurreição do Cristo, por ele ter vencido o inferno. As portas do inferno não prevalecerão, como dizem, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre nós. E de fato é isso. E hoje nós temos uma outra pessoa à frente conduzindo a nossa reflexão em termos de Antigo Testamento, que é Esther. Então vejamos. Não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Leitura do livro de Esther. Naqueles dias a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Venha em meu socorro, pois estou só, e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até ao fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém, senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós temos Esther. Hoje, se ontem estávamos dentro da baleia, e por isso retomo a questão de Jonas, porque ela se torna importante. Porque, a liturgia, nós podemos estudá-la de maneira, claro, separada, independente uma da outra, mas é claro que ela em si é um contínuo. A própria Bíblia assim o é, As coisas podem ser vistas de forma independente ou de forma coletiva. Ora, hoje estamos diante do leão, então sai-se de dentro da baleia e consegue-se o inimaginável, porque Jonas, inclusive, justamente fica relutante em ir para Nínive, não quer seguir as ordens de Deus porque era um povo um tanto quanto arredio, Era uma situação um tanto quanto impossível aos olhos humanos, coloquemos assim. Imagina, catequizar, exortar, tentar evangelizar aqueles que absolutamente são rebeldes, são tidos até como maus, enfim, que estão em desvio total, requer uma fé muito grande para isso. Requer que realmente a vontade de Deus esteja ali imperativa, porque não será pelo homem que isso se dará definitivamente, não é mesmo? E Jonas é posto nas entranhas da baleia para que cumprisse com essa necessidade, com essa missão, com esse mandamento de Deus. Porque aquilo que é missão dada a nós por Deus, isso se torna um mandamento, uma lei na nossa vida. Ora, hoje temos Esther que está frente a frente, ela se colocará, Ela está orando logo antes. Ela está orante, logo antes de ir ter com o rei. Importante conhecermos
as histórias, né? E sabermos o contexto. Esther, ela era uma mulher judia. Ela era uma mulher judia que acaba em casamento com Assuero, ou também conhecido como Xerxes. E ele era um rei pagão. Ele não era judaico. Ele não era judeu, um judeu. Ele não era do povo judaico, não fazia parte. Eu não sei se sabem, mas é importante sabê-lo. Ainda que o mundo hoje em dia esteja mudando, aos poucos muda, mas não muda, desde sempre, em termos tradicionais de raiz, sobretudo o Antigo Testamento, não é mesmo? Mulheres judaicas não podem se casar com homens de fora do judaísmo, de outra religião, de outra fé, de outros deuses. Não pode. Os homens podem. Os homens podem ter um harém de mulheres pagãs, como o próprio Salomão teve, e inclusive o levou à queda, porque ele começou a fazer rituais para os deuses das suas concubinas, das suas mulheres ali do seu harém, para agradá-las ou para que parassem de encher o saco, fosse o motivo que fosse, ele errou. Não importa. E aqui nós vemos uma situação em que a mulher é judia, o rei não sabia, né? Tem-se uma situação em que a sua raiz não é revelada, não de cara. Então, a sua origem é encoberta, torna-se oculta, por assim dizer. Mas tradicionalmente tem-se que seria um casamento nulo, tá? A mulher judaica, judia, que casa-se com um homem de outra fé, seria um casamento nulo. Ainda que hoje em dia tenha vertentes e... Enfim, né? O modernismo. Hoje em dia está podendo quase tudo. E isso é válido não só no cristianismo, mas na mudança da tradição de outros povos também. Vejam só que curioso. Outro povo onde não pode isso e hoje ainda é muito mais tradicionalmente certinho, no sentido de que não se foge à regra, é no islamismo. Uma mulher muçulmana não pode, simplesmente não pode casar-se com um homem fora da sua religião. Ponto final. Um homem pode casar-se com uma mulher de fora. Claro que tudo isso envolve, né, esse casar-se desde que se converta. Claro que hoje em dia, então, antigamente, tem-se que não podia, ponto. Com o tempo, se converter, se o homem se converter, aí pode, etc. Mas, claro, nós sabemos, né, nessas duas religiões, sobretudo tradicionais, só se não tinha isso, antigamente não tinha isso de conversão. Você é judeu se você nasce de um ventre judio. Então não tem dessa de um homem não judeu converter-se e aí poder casar-se com uma mulher judia. Entendem? As coisas vão ganhando essa permissão para acontecerem por conta da mudança dos tempos. Mas por que eu trago tudo isso? Porque é importante sabermos desse contexto. Que Esther, ela é uma judia, não sabem que ela seja uma judia e ela está prestes a ir encontrar o seu esposo, o rei, entrar nos aposentos do rei sem ter sido chamada, sem ter sido convidada, o que pode ser considerado uma grande ofensa, né? Nunca se sabe qual será a reação quando nós adentramos um aposento sem sermos chamados, ainda mais de um rei, sendo que é isso, ela foi desposada, né, tida como rainha, mas isso por conta da morte de da outra rainha, né, da esposa, em primeiro lugar, a primeira, coloquemos assim, né, de Assuero, e aí depois que ela morre, ele desposa Esther enquanto rainha, faz com que ela seja rainha. Claro que esses homens tinham diversas mulheres, mas aí uma é escolhida para ter do trono. Esther é escolhida. E bom, ela está aqui orando ao Senhor, por quê? Porque o seu povo, que não é o povo do seu esposo, ou seja, é o povo judeu, o seu povo será dizimado por conta de Amã, se não me equivoco, esse é o nome
do cara que ele é um braço direito do rei, que queria que as pessoas se prostrassem na frente dele. E Mardoqueu não se prostra enquanto judeu, ele não abre mão, né, da sua fé, ele não se prostra, ele se nega a prostrar-se. E nisso, o cara, pau da vida, fala o quê? Vou matar você e o seu povo. Matarei a ti e teu povo. E é isso, né? Dizimarei esse povo da face da terra. É agora. E Mardoqueu sabendo, se eu não me equivoco é Mardoqueu, tá? Sabendo que Ester é judia, ele pede ajuda para Ester. Ele pede para que Ester fale com o rei. E faça com que o rei saiba que o seu braço direito lá no governo está tramando contra o judeu. Os judeus, melhor dizendo, contra Mardoqueu e contra os judeus. E que ela não quer que nada aconteça a seu povo, né? Que se o seu povo perecer, ela perecerá. Então, ela aqui está em preparação. É preciso conhecer todo o contexto para entender que ela está se preparando para ir falar com o rei. E quando ela mesma pede para Deus, né? Para que ele coloque nos lábios dela um discurso atraente quando estiver diante do leão. Quem é o leão? O leão é o rei. O leão é uma figura de autoridade, de reinado, é o rei da savana, rei da selva. Então ela está indo encontrar-se com o rei, com Assuero, de uma tal maneira que é como dito, não foi programada e em que aquilo que estava em oculto será revelado. Então o que era oculto será feito claro para que as coisas possam ganhar um outro rumo, certo? Falei, a baleia e Jonas na baleia, etc. Essa chegada de Jonas em Nínive e ele ter sido engolido pela baleia é aquilo que se torna oculto, que torna-se oculto para que uma determinada mudança possa se dar depois, quando isso que foi oculto torne-se revelado. Então Jonas é ocultado e conhece as coisas ocultas de água, das entranhas, para daí conseguir, de fato, ter da sua missão e mudar aquilo que parecia impossível. Vencer aquilo que parecia imutável, invencível. O ocultamento e a revelação. Em um dia, com Jonas atravessando, né? Em pouquíssimo tempo, com Jonas atravessando a cidade de Nínive, ele muda a cabeça do povo, muda o coração do povo, toca o coração do povo e, sobretudo, o do rei, a ponto do rei mesmo mandar: ninguém comerá, nem os bois, nem os ovinos, ninguém comerá. Ninguém fará nada se não orar. É o contemplativo total, né? É a necessidade total de contemplação, é a necessidade total de completa entrega a Deus, de um jejum, de uma abstinência total e completa daquilo que tira o nosso foco de Deus. E, a partir daí, a cidade, Deus compadece se a cidade é poupada. Hoje, Ester, ela estará de frente com o leão e ela pede para que Deus mude o coração desse leão e que ele odeie aquele que ataca. Ataca a ela, ataca ao seu povo, ao seu amigo, que é ali braço direito do rei. É uma situação também que parece impossível de ser alterada. Não é o povo do rei. Que me importa, aquela história do que me importa esse outro povo. Não é o meu povo. Se necessário for, dizimo inteiro. Isso não dói no meu sangue, não dói nas minhas entranhas. Então não haveria por que o rei compadecer-se. Não haveria por que mudar de ideia. Pelo contrário,
O cara que trabalha para ele, horas, é braço direito dele, faz parte justamente da governança junto dele e, portanto, talvez a tomada de decisão dele seja a correta. Afinal, é necessário que os outros povos dobrem-se à autoridade deles. E se alguém não se dobrar, então que seja arrancada de fato a cabeça. É uma situação que parece realmente impossível de ser alterada. Mas Esther, ela crê. Ela crê e sabemos, claro, aqui não mostra. Ela pede para que Deus transforme o luto em alegria e as dores em bem-estar, ao Deus livrá-los da mão do inimigo. E já sabemos, claro, para quem leu a Bíblia, para quem já conhece minimamente a história, já ouviu em homilias, etc., em estudos, sabemos que ela entra no aposento de Assuero, inclusive entra com um certo medo de chegar próximo, e o próprio rei fala com ela, né, do porquê que ela está com medo, que afinal ele a ama, ela é uma amada dele. E realmente ele demonstra um grande carinho, uma grande afetuosidade para com ela, uma grande amorosidade para com ela, vê-se que ele realmente a ama. E aí ela faz o seu apelo, ela tem do seu canto, do seu apelo, e de fato o rei acaba mandando matar aquele que perseguia o seu povo. E nisso, o seu amigo, ela e o povo judeu são poupados. Tudo porque o amor de Esther e a sua confiança em Deus, a capacidade dela, né, de despertar o amor do rei e, sobretudo, a sua fé em Deus, e é isso hoje que está aqui para nós, isso produziu realmente o impossível, né? Fez com que ela lograsse o impossível. É um milagre, é um milagre. O seu povo será poupado, me perdoem, palpado não, poupado. O seu povo acaba sendo poupado. Assim como ontem Deus poupa Nínive. Tem piedade de Nínive, hoje o rei também, ele virá a ter piedade para com o povo judaico. Porque ele teve piedade para com a rainha. Para com a rainha. Vemos também, é belíssimo, né? Essas duas passagens ligam-se também porque, claro, Jonas, que relaciona-se imediatamente com o Cristo, porque Cristo é que justamente foi ao Hades, como dito, é ele que vence a morte, é ele que vence o diabo, ele que realmente faz com que as portas do inferno não prevaleçam sobre nós, porque ele tem desse embate com a própria porta do inferno e vence-a, né? E nos tira da morte, e dos braços da morte, dos braços do inferno. Aqui é muito belo vermos como que esta passagem relaciona-se a quem? Maria, sua mãe, não é verdade? Falou de rainha, lembramos de Maria. Uma rainha que crê, que desperta amorosidade até num rei que pareceria inimigo. Ora, uma rainha que está casada com um estrangeiro. Maria e São José, me perdoem, eu ia falar São Paulo, né? São José, Maria e São José, eles ambos são da linhagem de Davi, mas sabemos, quem acompanha as lives lá no Leconde, quem já tem de um estudo mais aprofundado, sabe, Maria relaciona-se com uma polaridade, São José com outra. Assim como nós temos gentios e judeus, Maria tem relação com os judeus, São José tem relação com os gentios. Então, eles são polaridade. Inclusive, São José que se torna
o Senhor da boa morte e o responsável por levá-los ao Egito, protegê-los em terras estrangeiras, para que eles não fossem massacrados, encontrados, etc. Isso mostra que São José tinha domínio em relação a este terreno, certo? E São José é aquele que é adotivo, ele é adotado, ele é acrescentado, mas ele não faz imediatamente parte enquanto constituinte. Ele não constitui o corpo do Cristo, a realidade do Cristo, imediatamente. Mas ele é posto junto, ele é somado. Então, os gentios também não faziam imediatamente parte do povo escolhido, daqueles que manifestariam o Messias e que esperavam o Messias enquanto sua carne, enquanto um dos seus. Agora, passam a fazer parte, por adoção. Passam a fazer parte. E, inclusive, em muitos aspectos, passam a chefiar a questão da própria fé. Vários são os gentios que manifestam uma fé maior e que, tendo uma conversão muito mais forte e de uma autoridade de realmente colocar ordem e de ter de um apostolado, de um sacerdócio, etc., mais forte muitas vezes do que os próprios judeus. Então aqui nós vemos uma mulher que também tem uma relação com Maria, tem relação o tempo todo com a vida do Cristo e que, graças à intercessão dela, o povo é poupado. O seu amigo é poupado. E isso mostra que nós também devemos buscar, como Maria busca, como Esther busca. Nós devemos buscar, mesmo perante situações que pareçam impossíveis, através do amor que o outro nos tem, e que, portanto, a mulher ela não deve seduzir pela mera sedução barata, sensual, que depois que acabou o ato amoroso, ela vai embora. Ela também acaba, ou pela paixonite, que depois de 3 anos acabam os hormônios e ela passa. Não, pela verdadeira admiração, pela verdadeira autoridade de uma amorosidade que só a mulher sabe ter. É um dom que é dado à mulher, especificamente. Através desse dom, se ele for usado de maneira justamente adequada, e se os homens permitem-se, como Assuero permitiu-se, amá-la para além da origem dela, que proibiria esse casamento, ou que talvez fizesse até com que ele próprio nem quisesse casar-se com ela, perdesse o interesse, etc. Então, quando a mulher tem dessa amorosidade, que tem de uma atratividade, de uma atração, que faz com que realmente o homem tenha apenas olhos para ela e ouvidos para ela, não há o que temer. É preciso que verdadeiramente, tendo disso, a vida possa ser mudada. Mesmo. A ponto de haver salvação onde jazia apenas tormento, maldição e condenação. A intercessão feminina é crucial, portanto. A oração contemplativa, ela é essencial. Aqui, Deus coloca, ela para tudo, ela realmente pede e despe-se de tudo, inclusive colocando, revelando aquilo que estava oculto, que é o povo dela que está em vias de perecer, e que se o seu povo perecer, ela perecerá. Se nós somos filhos de Maria, se nós
temos os outros também como nossos filhos e rogamos a Deus. E se Deus ama a Maria, e Ele a ama com absoluta certeza, e se Ele nos ama quando somos uma Maria, essa intercessão é poderosíssima. Porque a partir do amor que se tem por esse feminino, poupa-se tudo aquilo que é derivado dele e que tem relação com ele. Poupa-se de que de fato a vida pereça e o povo se perca. É preciso que oremos. É preciso que despertemos amor uns nos outros, para que pela força do amor a vida seja poupada verdadeiramente, como o fez Assuero, que por amar Esther poupa o seu povo, poupa o amigo de sua mulher e a sua própria mulher. Assim como quando Maria intervém, intercede, se somos um filho dela, Deus também a ouve com toda certeza e poupa o seu povo, poupa os seus filhos. Porque Deus não quer que, se nós não chegamos aos pés dela, com ela podemos ter certeza que Deus não quer que a tristeza a abata, que a morte a toque, afinal ela é imaculada. Então, orarmos e pedirmos e manifestarmos essa mudança de vida através do amor, ela é necessária. Ontem com Jonas prega. Jonas avisa, olha, vocês serão dizimados. Vai ter uma catástrofe, Deus está descontente, não está entendendo? Estou falando de maneira clara, né? Colocou as cartas todas na mesa, entendeu? Se não estavam sabendo, agora estão. Se eram inconscientes, agora sabem. Não tem mais desculpa, não tem mais ignorância, não tem mais vida fácil. Ele deixa claro, por argumentos simples, racionais. Acontecerá, ponto. Creiam. Mudem. É minimamente razoável. Aqui não. Aqui, quando ela ora para Deus pedindo para que Deus coloque na boca dela, nos lábios dela, um discurso atraente, é porque é pelo amor essa mudança. É pela criatividade, é pela fantasia. Não porque, mais uma vez, o rei fantasiará algo funesto, vulgar com ela, mas porque ele a ama verdadeiramente. Então, se por um lado nós temos uma pregação racional, papum, branco e preto, aqui ela é colorida. Aqui ela é seccionada em um colorido que cria um arco-íris, que cria algo colorido em termos de uma beleza que é uma pintura, que é algo que desperta um prazer que não é o prazer barato, mas de realmente algo mágico, sabe? De algo que é uma fantasia porque é incrível, é mágico, é sublime, é uma arte. É uma arte. O que ela pede é que para que o rei tenha olhos, para que Deus realmente dê olhos e ouvidos. E, portanto, mude o coração daquele rei. Para que ele odeie aquilo que deve odiar. E não a aqueles que ele deve amar. E é muito bonito porque, ao mesmo tempo, é isso, ela usa da atração amorosa. Jonas usa de uma racionalidade. Vocês estão pecando, mudem.
sai pregando. É razão, é ação. Mas antes, ele não queria. Ele se recusava. Ele fugia. A baleia engole. Baleia, mais uma vez, é inconsciência. Ele foi para as entranhas. Entranha é feminino. Entranha é estômago. Entranha é lua. Entranha é algo que é fantasia. Histeria. É algo altamente feminino. As águas de inconsciência, as águas tempestivas, né? E tudo mais, é a alteração de humor, como a maré que sobe e baixa, como as mulheres de TPM. Então, quer dizer, algo de super feminino faz com que depois Jonas apresente algo de um masculino adequado perante os outros. Aqui, Esther, primeiro ela ora, vejam como ela é racional. Ela fala a Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. Venha em meu socorro, pois eu estou só. Ela usa de argumentos racionais. Não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados, olha a racionalidade, que tu libertas, Senhor, até ao fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti. Vem, pois, Senhor, meu Deus, vem, pois, em meu auxílio, em auxílio da minha orfandade. Então, quer dizer, ela leu num livro, ela sabe, ela racionalmente, ela se lembra, ela sabe que tem lá nos livros dos seus antepassados, ela leu, é racional, a oração dela é racional. Ela tem um plano. Bom, tudo bem que inspirado por seu amigo, mas que ele que pede, né? Intervém junto ao rei. Mas ela tem um plano. Só que ela sabe que a prática desse plano é a atração, é a amorosidade, é a sedução caritativa. São polaridades. Sem essas duas instâncias, nós não conseguimos dar 2 passos na vida. Busquemos, meus caros. Busquemos. Salmo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor de minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com a vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Aqui nós somos Esther, né? Aqui é um grito, o salmista, ele grita e sabe, né, que Deus escuta. É como Esther que falou com o rei e viu que o rei escutou. E viu que Deus também a escutou. Escutou. Perdão. Então, aqui o salmista ele sabe que Deus escuta. E ele se rejubila que naquele dia em que gritou, Deus o escutou. Esther também foi ouvida, sabemos. E nós, quando oramos, também somos ouvidos.
E por isso devemos buscar a Deus, porque Deus ouve verdadeiramente. Se orarmos, se pedirmos, Deus escutará. Porque Ele nos ama, mesmo quando não sabemos. Esther teve medo. Ela teve medo de se aproximar do rei. E ainda assim ousou. Teve medo das consequências, mas ousou, confiando em Deus, confiando no amor, confiando que nada daquilo era à toa. Não é possível. Nós devemos orar e rogar a Deus, sabendo que o nosso grito é escutado, que antes de pedirmos, já nos é dado. Nós só ainda não sabemos, só ainda não se cristalizou no mundo palpável. E que muitas vezes aquilo que pedimos é apenas algo que nós não sabemos que não deveríamos pedi-lo. Como Jonas, que não queria, né? Que se possível, que se passasse o cálice. O Cristo, ele já não tem uma rebeldia como a de Jonas, né? Mas ele ainda assim pede, se possível, passe o cálice, Pai. Agora, Jonas, realmente, ele não queria. Ele não queria. Não queria. Ir lá pregar em Nínive. Ele realmente era avesso à ideia dessa pregação. Horas. Se ele fosse pedir algo, seria para não quero ir lá, não quero fazer, não quero cumprir esta missão. Passa, próxima, qual será? Né? Me dê qualquer outra coisa na vida, isso não. Eu quero ir para outra cidade, quero levar uma outra vida, quero não ter que passar por isso, quero não ter que fazer isso. Muitas vezes nós somos assim. E Deus não dará. Porque nós temos que pedir aquilo que condiz com a nossa missão. Por isso que aprendemos ainda também essa semana a orar. Para que peçamos aquilo de que de fato necessitamos e não aquilo que Deus não dará, não porque, Deus é mau, Deus é chato, Deus não é legal, mas porque simplesmente não convém. Não faz parte da nossa missão. Não é algo que nós realmente queiramos. E muitas vezes é algo que não convém pelo próprio ser humano, né? A história do porquê que Deus permite tantos males, tantas coisas realmente pesadas, criminosas, cruéis no mundo. Ora, porque o homem escolhe. Aí não é uma questão de Deus querer ou não, né? Mas creiamos. Orarmos pedindo, mesmo por aqueles que não conhecemos, mas que padecem, faz diferença. Faz. Porque Deus faz sim todo o possível e tudo o que for possível, para aliviar a dor do mundo, sem nos privar da manifestação do conhecimento de nós mesmos e daquilo que seja trigo e daquilo que seja joio. E, portanto, sem ser um tirânico. Sem ser alguém, um ser que interfere nas decisões humanas, propriamente. Porque isso não seria agradável como nós achamos. Então, orar é preciso, meus caros. E muito. Orarmos tanto ativamente quanto passivamente, contemplativamente. Uma oração que é ação e uma oração que é contemplação. Para que a nossa vida também seja de ação e de contemplação. Ainda hoje gravei Thomas Merton lá no Le Conde, e justo a publicação de hoje, do capítulo 7º até o 10º, fala disso, e fala sobre como São Bernardo
ele deixa um estudo, se não me equivoco, foi o São Bernardo, né? Ele fala de São Gregório Magno, fala de São Bernardo e de Pedro, Pedro de Celes. E, se não me equivoco, é São Bernardo que ele escreve sobre como ele traz a questão de Maria, Marta e Lázaro, como Lázaro sendo inclusive penitência, a vida de penitente, é a vida contemplativa, a vida ativa e vida penitencial. E que no fim nós temos que integrar essas três coisas em nós, claro. Então, junto da oração, a própria quaresma, né? Junto da oração contemplativa e junto da oração ativa, junto da sedução amorosa e de uma amorosidade que ela é sensível, e junto de uma racionalidade que é palpável, que é lógica, que é de um discernimento claro sobre as questões e as coisas, junto dessas duas que são absolutamente necessárias para a nossa vida, tem que estar a penitência. É na vida de penitência, como Lázaro, que nós somos chamados de volta e podemos fazer o caminho. Que essa quaresma e que a nossa vida seja uma vida de penitência, seja de forma ativa, seja de forma contemplativa, que as duas costuradas, como feminino e masculino, gerem a vida de penitência. Gerem uma vida em que verdadeiramente aquilo que era morto retorna e vive. E é por isso que nós clamamos ao fim do Salmo: não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Peçamos para que a nossa vida seja completa. E ela só é completa se nós oramos e pedimos a Deus, vivendo ação e contemplação em penitência. E é de dentro da penitência, de dentro da penitenciária, que seremos chamados para uma vida que vale a pena. Aclamação ao Evangelho. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Todo aquele que pede, recebe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tivemos Esther preparando-se para rogar e rogando ao Senhor e preparando-se para rogar ao rei, primeiro a Deus, depois ao próximo. Tivemos um salmo que também roga a Deus para que Deus termine aquilo que foi começado, para que Deus dê. Rogamos até na antífona, né, na aclamação,
na verdade é o Evangelho, rogamos, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Então estamos pedindo o tempo todo, né? E Cristo fala, peçam, procurem, batam. Há aquele que faz, olha a ação, há aquele que faz, o fruto é produzido. Aqui, né? Cristo deixa muito claro que seja a oração contemplativa, seja uma oração ativa, seja homem, seja mulher, seja quem for, quando nós fazemos e nos prostramos diante de Deus, quando nós levamos uma vida em que em tudo ela é um ato para Deus, e isso é a verdadeira ação com A maiúsculo, ato, princípio e fim imediatos, ou seja, é um toque nosso em Deus, é uma busca nossa por Deus inteira naquele momento presentificado. Quando nós nos doamos, recebemos. Quando nós queremos tocar a face de Deus, Deus toca a nossa face. Quando nós buscamos a mão de Deus como quem busca a mão de um pai, Ele nos segura em sua mão. Ele nos dá a mão. Ele não nos deixa esperando. Ele não nos deixa sem resposta. Nem sempre a maneira como procuramos e aquilo que procuramos convém. E por isso que muitas pessoas são revoltadas. Ah, eu pedi, Deus não deu. Eu mesma lá em lives no Leconte já falei sobre eu mesma já ter passado por isso. Todos nós passamos por isso. Pedimos algo para Deus porque julgamos que seja bom, que seja bem, que... Não é isso, tô pedindo porque que Deus não dá. Não é verdade? Mas Deus dá não é da maneira como nós concebemos, imaginamos, fantasiamos. Não é da forma como as nossas expectativas se apresentam. Ou não é na realização da fantasia que a minha própria expectativa cria. Mas é sempre melhor. Por isso que o Cristo fala. Se um pai humano não dá cobra, não dá pedra para um filho, quando o filho pede um pão ou pede um peixe, que dirá Deus? Tudo bem que assim, né? Olha, Cristo não mentiu. Cristo não mentiu, porque aquele que verdadeiramente é pai, né? Realmente, se o filho pede algo, o pai não dá algo pior do que o filho pediu. Mas nós sabemos que tem aí umas pessoas genitoras pelo mundo que, Nossa Senhora, fazem questão de dar o pior do pior do pior do pior do pior. Aí temos acordado hoje em dia para o fato de que essas pessoas não são mães, não são pais, são genitores, progenitores, né? Eles me geriram, gestaram e só. E quando o Cristo apresenta ao Pai, horas, o Pai é aquele que dá algo melhor e maior ainda do que um pai humano é capaz de fazer e dar, conceber, etc. Então, se já é bom, belo, se já é agradável um pai humano dar pão quando nós pedimos, né, não dar pedra quando nós pedimos pão, me perdoem, se já é bom um pai não dar pedra quando nós pedimos pão, aquilo que nós pedimos a Deus, Deus dá de forma muito melhor. Porque se o pai humano dá um pão que depois
de saciada a nossa fome, voltamos a pedir de novo outro, porque não é o suficiente para sempre, em termos de corpo, Deus nos sacia com aquilo que eternamente será algo nutritivo para nós. Por isso que ele traz aqui imediatamente a imagem do peixe e do pão, que é o que o Cristo multiplica. Ele fala: quem de vós dá uma pedra quando ele pede um pão? O filho. E quem dá uma cobra quando ele pede um peixe? Então quer dizer, pedra e cobra estão para pão e peixe. Vejam só. Nós sabemos que pedra pode ter uma simbologia linda. O próprio Cristo, pedra de fundamento, pedra angular. Pedro também é pedra, Cefas. E sobre ti, né? Pedro, pedra. Eu lanço as bases, a construção da minha igreja, a fundamentação da minha igreja. É lindo. Assim como a cobra de bronze de Moisés, o próprio Cristo, que é uma cobra de ouro na cruz, erguida, verticalizada, que para qual qualquer um olhando é curado, e curado para sempre, e não só temporariamente como a de bronze. Tem a simbologia linda da prudência da própria cobra. Ainda que também tenha a cobra do Éden, a cobra que é venenosa, a cobra que aqui capiciosa. Não é dócil como o peixe. Cobra que rasteja na terra, o peixe ele vive para a água. A pedra vive para si mesma. A pedra vive para si mesma. A cobra, ela até aguenta a água, mas ela não vive para a água. Ela também é solitária, ela também vive para si e arrasta-se. É perigosa, capciosa. Agora o peixe é manso, o peixe é dócil. Peixinho, claro, não tubarão, obviamente. Assim como o pão, também o pão é leve, o pão não pesa. O pão ázimo, o pão de vida. Então, devemos pedir e devemos com toda a paciência entendermos que Deus nos dá aquilo que é bom. Deus nos dá aquilo que Ele, inclusive, deu a si mesmo. Quando Cristo termina, falando: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Quando nós pedimos a Deus, quando nós queremos que Deus faça algo de bom na nossa vida, nós devemos fazer algo de bom para Deus também. Deus também é um outro em relação a nós. Devemos fazer ao próximo aquilo que queremos que seja feito conosco. E isto é lei, isto é justiça, isto é ter o Cristo. Lembram-se, justiça é lei, lei é ler, é termos o livro da vida à nossa frente o tempo inteiro, termos a palavra de Deus à nossa frente o tempo todo. Então, quando isso efetiva-se, eu faço para o outro somente aquilo que eu gostaria que me fizessem. Então, Deus faz para nós, quando nós pedimos para Deus algo, podemos ter certeza que se essa é a lei, e é nisso que consiste os profetas, ora, Deus faz para nós aquilo que Ele faz para Ele próprio. O que Deus fez para Ele mesmo? A vida cristã. É por isso que Deus não nos poupa do sofrimento, da própria morte, da própria cruz. Pelo contrário, fala: quem não pega a sua cruz e não caminha comigo, não tem nada comigo. Por isso que, Letícia, por que Deus permite que o mal continue existindo, fazendo e acontecendo? Porque isso foi algo que Ele fez a si próprio, em termos de Ele deu isso a si mesmo e fez isso consigo mesmo
quando despojou-se da sua própria divindade e fez-se humano entre nós, para que nos salvasse. Não é possível que queiramos que Deus faça algo diferente do que aquilo que ele fez com ele mesmo. E isso mostra que aquilo que Deus permite que seja feito na nossa vida, quando verdadeiramente o buscamos, aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida é exatamente, e aliás, em muito, infinitamente menor escala do que ele permitiu e fez com a sua própria vida. O que Deus quer de nós é que nos entreguemos como ele se entregou. Não são vocês que me pegam, vocês que me matam, mas eu que me entrego, eu que me dou. Então que peçamos, sabendo que receberemos aquilo que é verdadeira vida. Pedra e cobra é morte, é túmulo, é veneno e enterro. Pedrada. Agora, pão e peixe, podemos até receber sofrimento, podemos até receber dor, podemos até receber da morte, mas será a morte como a de um redentor. Que essas duas figuras, de ontem e de hoje, Jonas e Esther, assim como esses ensinamentos, como a vida contemplativa e a vida ativa, que tudo isso nos traga verdadeiro discernimento em termos daquilo que nos acontece o tempo inteiro. E que possamos orar de coração, para que o sinal da redenção, o sinal da ressurreição, que é o sinal de Jonas, nos seja dado, não porque sejamos uma geração má, mas porque é maravilhoso de fato o Cristo ressuscitado. E que isso nos baste. E que peçamos, portanto, para que a nossa vida seja como a do Cristo. E nada fora, para além e nem para mais do que senão isso, ser um Cristo. E que Deus nos baste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até, meus caros.